Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal, em nossas mídias sociais. Eu me chamo Leonardo Penitente, algumas pessoas me conhecem, né? Outras não. Tenho feito um trabalho aí na área de teologia, de filosofia, nas nossas mídias sociais. E hoje eu quero apresentar para vocês dois livros extraordinários que foram publicados, não é, pelo trabalho notável da editora Resistência Cultural, do meu amigo e alma nobre, grande soldado de Cristo, José Loredo Filho, não é? E eu faço este elogio a ele, de coração, a ele, a toda a equipe que trabalha com ele, pela publicação não só dos dois livros que eu vou apresentar aqui agora, de tantos outros que são de extrema importância para o cenário político, histórico, atual, no nosso país, né? Então, vamos lá. O primeiro livro que eu gostaria de apresentar é este, do já conhecido pensador católico brasileiro, José Pedro Galvão de Souza. José Pedro Galvão de Souza tem um trabalho importantíssimo, especialmente na área do direito. Todo católico que quer se inteirar sobre o pensamento católico a respeito das leis e do direito deve ler o trabalho do professor José Pedro Galvão de Souza, não é? E a livraria Resistência Cultural Editora recuperou esta que é uma das obras dele, que ele publicou já no final da sua vida acadêmica, da sua brilhante vida acadêmica. Uma obra de maturidade, ele une aqui vários conhecimentos que ele adquiriu durante toda a sua vida, né? Na minha opinião, esta obra, né, e a obra chamada Totalitarismo, em que ele aborda as origens totalitaristas do Estado moderno, né, obra em que ele aborda a questão dos estados totalitários e como os estados totalitários nasceram, não é? Em Marcílio de Pádua, uma tese muito interessante, que vale a pena ser lida. Mas o José Loredo Filho, junto com a livraria Resistência Cultural Editora, recupera esta obra de maturidade, de fim da vida, não é? Do professor José Pedro Galvão de Souza, o Estado Tecnocrático. Demonstra esta obra que o professor José Pedro Galvão de Souza, professor Galvão de Souza, nunca deixou de acompanhar a evolução política, mesmo na sua idade já avançada. E ele conseguiu perceber um fenômeno que tem, e até hoje, por isso que essa obra também tem um tom profético, até hoje este fenômeno está rondando na política mundial, não é? A questão da técnica, a técnica que está querendo tomar o lugar da prudência política, porque na política existem duas virtudes que precisam sobressair sobre as demais, não é? A prudência e a justiça. Isto é uma ideia tomista clara, mas hoje os políticos e a política que se aplica em praticamente todo o Ocidente e, lamentavelmente, também no Brasil, né? E foi assim durante anos, né? Do regime ocupado pelos militares até hoje, pelo menos do regime ocupado pelos militares até hoje, a técnica tem prevalecido sobre a prudência. Os meios estão prevalecendo sobre os fins. A técnica está prevalecendo sobre a moral. Porque a política, né, é um galho que sai da moral e não um galho que sai da técnica. Então hoje, né, os políticos já não têm mais autoridade, o poder político já não conta mais com a autoridade de decisão política que tem que se basear na justiça e na prudência para se basear em decisões técnicas. E o tão almejado fim da política, que é a garantia do bem comum, é esquecido para a obtenção de resultados. E
o José Pedro Galvão de Souza trata com maestria este dilema que é próprio da nossa idade contemporânea, da nossa política contemporânea, mas ela vai se aprofundando, não é, na Idade Moderna, neste livro maravilhoso, maravilhoso e urgentíssimo, urgentíssimo. Especialmente porque o professor Galvão de Souza percebe com muita lucidez e coragem que o Estado comunista é a fruta madura, não é, colhida do tecnocratismo. Não é? A ideia da técnica acima da prudência, a técnica acima da política nos leva inevitavelmente ao Estado soviético e ao Estado comunista, seja ele disfarçado como for. Não é? Então isto começa no Estado liberal, quer dizer, os liberais com a técnica econômica até chegar nos comunistas, como aquilo que nós já sabemos, pelo menos aqueles que estudam mais atentamente o desenrolar dos fatos no devir histórico, de que o comunismo é filho do liberalismo. Não é? Obra maravilhosa, obra de grande gênio do professor e doutor Galvão de Souza. O Estado tecnocrático. Grande perigo que nós temos que hoje combater e para o qual poucas pessoas estão sendo alertadas a respeito. Não é? Então nós temos que agradecer mesmo ao José Loredo Filho a sua coragem. E outra coisa que nós não podemos deixar de dizer, é impressionante o capricho estético, não é, que a livraria Resistência Cultural Editora tem com os seus livros, né? O respeito com os autores que está refletido na grande estética das obras. Olha que beleza é esta obra, não é? Em toda a sua composição, uma obra fácil de manejar. Eu quero mostrar a todos vocês, não é? O capricho com o autor, não é? Não sei se vocês conseguem ver o capricho com o autor, que obra caprichosa, tudo muito bem feito, não é? Numa folha um pouco amarelada, o que na minha opinião facilita muito a leitura, não é? Enfim, está de parabéns a editora, eu indico efusivamente esta obra, gostaria que todos adquirissem, que todos lessem e comentassem, não é? Está aqui mais uma vez mostrando a todos vocês o Estado tecnocrático do professor Galvão de Souza, não é? É isto. E a outra obra também da livraria Resistência Cultural Editora, do nosso amigo José Loredo Filho, não é? É a obra do professor Ibsen Noronha. Ibsen Noronha. Não sei se vocês conseguem ver. Estou tentando me guiar aqui para aproximar de maneira adequada o livro, não é? Também agora faço uma inversão aqui na minha fala, destacando os aspectos estéticos, não é, do livro, belíssimo. O livro trata da escravidão no Brasil. O professor Ibsen Noronha não só pretende, como faz de modo muito competente e com muita maestria. Ele concilia os conhecimentos jurídicos de que ele é possuidor, como professor de História do Direito em Portugal, não é? O primeiro brasileiro que foi convidado a lecionar numa universidade portuguesa. O professor Ibsen Noronha, então, faz um trabalho maravilhoso aqui sobre história e direito e a escravidão no Brasil, não é? Então o professor Ibsen Noronha nos faz o favor de, nesta obra, esclarecer e colocar às claras, com fontes históricas primárias, isto é o que é o mais impressionante, fontes, inclusive, que a editora teve, não é, a bondade e o capricho estético de colocar no final da obra, nos apêndices, não é, a Lei Áurea, não é, cada documento aqui maravilhoso, olha. Inclusive, a censura que este livro recebeu da editora do Senado brasileiro, que é um capítulo vergonhoso,
de uma censura indevida e injusta que aconteceu, também uma história muito interessante que está aqui. Só por isso todos nós deveríamos adquirir e ler a obra, só pela censura que ela sofreu, né? Daí a gente vê que tem coisa muito boa aqui. O professor Ibsen Noronha, eu não tive ainda o prazer de conhecê-lo e a satisfação de conhecê-lo pessoalmente, mas vi uma preleção dele, uma palestra dele no Centro Dom Bosco, palestra que eu convido a todos que vejam, não tem nenhuma dificuldade de encontrar no YouTube, sobre a vocação do Brasil, uma palestra maravilhosa, um tema pelo qual eu tenho um interesse particular, e então nós temos só que agradecer ao professor Ibsen Noronha por nos trazer esta obra publicada pela livraria Resistência Cultural, editora do nosso amigo José Loredo Filho. Parabéns, mais uma publicação maravilhosa. O professor Ibsen Noronha desvenda vários mistérios aqui, vários misticismos que tem sobre a história da escravidão, provando que o Brasil conseguiu ultrapassar esta que é realmente uma mancha da nossa história, mas conseguiu ultrapassar com muita humanidade, com muito humanismo, e ele coloca aqui os pingos nos is, esclarecendo várias coisas que nos contam de maneira falsificada e sempre enviesada por alguma ideologia, normalmente ideologia socialista. Então, uma obra que não pode faltar em nossa biblioteca pessoal. Uma maravilha de estudo e de dados. Apenas para contextualizá-los, o professor Ibsen Noronha foi convocado para aquela audiência pública que o Supremo Tribunal Federal convocou, lê do engano, se não me engano, em 2010, a respeito das cotas para a população negra. E o professor Ibsen Pinheiro trouxe aqui este estudo. Então, o estudo que ele apresentou nesta audiência pública, ele traz aqui, mas não só, traz tantos outros estudos maravilhosos a respeito da escravidão no Brasil, para desmentir e colocar os fatos como ocorreram, sem romantizá-los, mas também sem falsificá-los. Que é isto que é o verdadeiro historiador, né? Lembrando sempre daquela frase do Papa Leão XIII a respeito da história humana e do ofício dos historiadores, frase que inclusive ele retira de Cícero, não é? A história tem duas leis. A primeira é nunca se atrever a mentir. E a segunda é ter a coragem de dizer a verdade. Duas leis que o professor Ibsen Noronha cumpriu com maestria e competência nesta obra. Mais uma vez estou aproximando para mostrar. É isto. Estas duas obras, as duas obras são aquelas que, por enquanto, eu gostaria de indicar a todos como leitura obrigatória, uma de caráter mais político e outra de caráter mais historiográfico. É isto. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância. Até a próxima.